qual a importância de termos agentes pastorais emocionalmente saudáveis, né? Esse é o tema da nossa formação. E aí, eu vou começar... Opa, deixa eu ver aqui se deu certo. Peraí. Pronto. Eu vou começar já, isso é mania de psicólogo, certo? O psicólogo gosta muito de quadro, de arte, de música, né? Porque a música, ela realmente, ela toca o coração, né? A música, eu sempre falo, ela nos alegra, ela nos deprime, ela nos faz ter saudade, ela nos inspira boas coisas, né? Então, no lugar de mostrar um quadro que o psicólogo gosta muito, né? Vocês estão vendo aqui atrás de mim alguns, eu quero colocar essa música, né? Essa música ela é bem conhecida de todos nós, certo? Mas eu acho que ela tem uma mensagem super bacana, porque ela fala de dias difíceis, né? Foi o que a gente viveu agora com a Covid, né? A gente aí passamos 2 anos, ainda estamos, né, nesse período de pós-pandemia, mas com alguns resquícios. E foi um período que nos trancamos mais em casa, tivemos vários lutos, né? Eu sempre falo que a Covid ela foi uma espécie de estresse social, né? Então, muitas pessoas que adoeceram, que ficaram deprimidas, mas ela dá mensagem, né? Dias melhores virão. E eu acho que esses dias melhores é como se fosse a mensagem que o agente pastoral ele deve transmitir, né? As pessoas ao nosso redor, muitas vezes são pessoas adoecidas emocionalmente, adoecidas pelo estresse, pelo histórico de vida, e nós precisamos anunciar, certo? Dias melhores, né? Momentos melhores, e etc. Então, eu quero colocar música porque eu quero que você seja contagiado, tá bom? Então, quem quiser, fecha o olho, quem quiser, abre o olho, quem quiser, né, pensa no que a música está dizendo, mas que a gente deixe, né, que os arranjos dessa música façam também movimentos nas cordas do nosso coração, tá ok? Então, vamos ver aqui se funciona. Então, escuta e deixa aí, vê aí o que essa canção provoca em ti. Então, agora eu vou condividir aqui o meu compartilhar. Pronto. Então, né? Muito legal a música. Algumas pessoas chegaram aí, bem-vindos, né? Eu sou Rômulo, sou psicólogo, sou formado lá em Roma, sou casado e atualmente moro em Fortaleza. E aí eu quis começar a palestra de hoje com essa música, certo? Porque eu acho que ela define bem um pouco a missão do agente pastoral, né? De levar esperança, de levar alegria, de levar realmente assim a esperança, uma vida melhor. Só que para isso, né? Eu preciso, digamos assim, ser emocionalmente saudável, né? Emocionalmente equilibrado, né? E a gente vai justamente ver sobre isso agora. Quando eu colocava essa música e preparava aqui meus slides, estudava um pouco, né, para esse momento com vocês, eu também fiz algumas pesquisas, né? E aí eu fui atrás de ver o que o Papa Francisco ele fala
do que a felicidade, né? E eu fiquei encantado com essa citação e eu vou ler aqui para vocês, né? Ele diz assim: ser feliz é achar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor na discórdia. Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. Não é só celebrar os sucessos, mas aprender lições dos fracassos. Não é só sentir-se feliz com os aplausos, mas ser feliz no anonimato. Papa Francisco, né? Eu fiquei encantado com essa citação, porque eu achei ela muito concreta, né? Quando eu falo emocionalmente saudável, não significa ausência de dor, ausência de crise, ausência de momentos de escuridões, ausência de doenças, de insegurança, mas mesmo diante disso, eu consigo ser emocionalmente saudável, né? E o Papa Francisco ele faz próprio aqui um jogo, né? Um jogo entre perdão, esperança, medo e amor, discórdia e paz, porque realmente esse é o concreto da minha vida como agente pastoral e da vida das pessoas nas quais eu quero anunciar, eu quero exercer a minha missão como agente pastoral, certo? Então, passo o slide. Um pouquinho. Só um minuto. Pronto. Então, né? E aí eu começo com essa frase, certo? Não existe vida sem estresse, né? Essa é uma... A gente tem que admitir essa realidade. Seja na minha vida de agente pastoral, seja na vida das pessoas nas quais eu vou exercer a minha missão de agente pastoral, né? E aí, como bom estudioso do estresse, né, que eu estudei bastante esse tema, e no consultório eu pego realmente bastante pessoas com esse quadro, com quadro, né, de esgotamento, eu gosto muito de dar essa definição, né? Então, o que é o estresse? É uma reação emocional intensa causada por uma série de estímulos externos que vão influenciar as respostas do meu aparato psicofisiológico, né? Ou seja, é uma reação emocional intensa por causa de algo que está acontecendo na minha vida, né? De algo que está acontecendo comigo. E esse algo que está acontecendo comigo, em torno a mim, ele vai causar danos no meu aparato psicológico e fisiológico, ou seja, na minha psique e no meu corpo, né? E aí existe tipos de estresse, né? No âmbito pessoal, né? Hoje eu dava uma palestra de manhã para adolescentes de 14 a 25 anos, né? Jovens de 25 anos, né? E o adolescente, você deve pegar também aí no seu serviço pastoral, ele vive uma crise muito grande de identidade, né? O corpo que muda, então o humor dele muda, é o momento de definir a identidade, é o momento de se agrupar, né? Ele deixa um pouco a casa dos pais para se agrupar com outras pessoas, e isso gera um estresse pessoal muito grande. A gente vê muito na clínica, eu vejo, né, eu tenho pacientes adolescentes também, né, que sofrem de baixa autoestima, ou seja, eles não reconhecem o valor que eles têm, né? Então é normal a gente, como agente pastoral, né, vocês agentes pastorais, né, encontrarem talvez adolescentes que vão ter essa problemática, né? E aí o que fazer, certo? No aspecto relacional afetivo, esse aqui é sem sombra de dúvidas, né? Esse aqui a gente vai encontrar muitos casais, né? Problemas na vida conjugal, problemas de relacionamento, certo? Esse aqui é bem no campo do adulto mesmo, né? E isso gera muito estresse, né? Eu imagino
eu acho que todos conhecemos, né? Um casal que está por se separar, por exemplo, é um estresse muito grande, né? É um estresse para os cônjuges e é um estresse para a família, e é difícil da gente abordar, né? Também um casal como esse, certo? Então, existe também esse tipo de estresse no aspecto social, como eu já falei da pandemia, né? A gente viu aí o mundo todo, né, sofrendo de estresse, sofrendo aquela pressão, aquela ansiedade, aqueles números terríveis, né, de mortes, então, o estresse social. E as situações inesperadas, né? Aqui a gente pode pensar um luto, a perda de um emprego, é, alguém que morre, alguém que adoece. Então, o contexto que nós iremos pegar das pessoas são contextos como esses, né? Pessoas que vivem a realidade do estresse. E eu, que também sou ser humano, né? Eu digo eu como, né, agente pastoral, eu também vou vivenciar isso na minha vida, certo? Eu acho que essa palestra que eu quero dar, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque vai ter momentos que eu falo da sua missão como agente pastoral, né? Mas vai ter momentos que o que eu falo aqui vai atingir também você que é agente pastoral, né? Porque com certeza você também passa pelo desafio do estresse, né? E é normal, né? É normal. Ah, você é de igreja, você comunga todo dia, tem a missa todo dia. Pois é, você também é um ser humano e você também está sujeito ao estresse. No âmbito pessoal, no âmbito relacional, a nível social e também as situações inesperadas da sua vida, né? Infelizmente, não se está apto aí, não se está é, não não protegido disso, né? Eu lembro de uma professora minha de Roma e, e eu estudei muito sobre o estresse na comunidade religiosa, né? Estudei bastante sobre esse tema. E, e essa professora ela fez entrevistas com sacerdotes em Roma, ela fez toda uma série de trabalho, né? E ela me dizia assim, Rômulo, a mesma percentual de doenças psicológicas que tem no mundo tem também em uma comunidade religiosa, tem também em uma paróquia, né? Do jeito que no mundo a gente tem percentuais de depressão, de estresse, de ansiedade, na paróquia nós também vamos ter o mesmo percentual, né? Pessoas adoecidas, tá bom? Então, passa aí. A Ana Clara já me ouviu falando sobre isso, né, Ana? Então, mas agora vai entrar o diferente, certo? Porque realmente sobre o estresse eu falei da outra vez, né? Falei bastante. Agora a gente vai falar de saúde, certo? E aí eu começo. As habilidades socioemocionais, né? Habilidade socioemocional. É tão engraçado esse tema, ele é novo, certo? Eu também sou servidor, né? Como eu já falei, sou clínico, né? Tenho clínica e clínico, mas eu também trabalho, sou servidor da Secretaria de Educação e coordeno lá o setor de psicologia, então a gente faz muito trabalho nas escolas, a gente faz muito trabalho de grupo com professores, pais, né, alunos. E hoje a gente fala muito de habilidade socioemocional, né? Ou seja, não existe mais apenas os conteúdos cognitivos, como português e matemática. As escolas, atualmente, elas querem também falar das habilidades socioemocionais, ou seja, as pessoas precisam aprender a se relacionar. As pessoas precisam aprender a conhecer as suas emoções, né? E a gente vai ver que aprender isso é ter um equilíbrio socioemocional, né? É ser um agente pastoral emocionalmente sadio, né? Então, a gente vê a dimensão do estresse, como eu coloquei, certo? E uma das saídas para eu sair do estresse é exatamente as habilidades socioemocionais, né? Então, isso vale para você,
agente pastoral que está me ouvindo, e isso vale também como uma ferramenta que talvez vai lhe ajudar quando você estiver diante de pessoas, né? O Jean, no início aqui da apresentação, antes de me apresentar, ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele disse que o grande outdoor, o grande acolhimento de uma igreja, a grande porta da igreja, não é um outdoor de acolhimento, mas é você, né? Você pessoa, você é o maior outdoor vivo, né? Que vai acolher outras pessoas. E aí é importante que você esteja emocionalmente sadio, porque o estresse ele vai existir na sua vida, né? Não tem como ele não existir, mas aí você precisa das habilidades socioemocionais para realmente ser esse outdoor vivo na sua paróquia, na sua igreja. Então, as habilidades socioemocionais nos ajudam a ampliar o conhecimento das emoções, aumentar a percepção de suas próprias reações, desenvolver melhores formas de lidar com situações difíceis. Olha aí, né? Eu sempre digo, pessoal, que o que é mais terapêutico na clínica, né, quando alguém procura um psicólogo, é a fala. As pessoas não falam. As pessoas vivem um momento de estresse, de depressão e fecham a boca, não falam, né? E não falar é adoecer. Não falar é realmente deixar que as coisas se multipliquem dentro e aí fica complicado um caminho de restauração, né? Então, a fala ela é altamente terapêutica. E aí, essas habilidades socioemocionais, elas se dividem, né? Eu coloquei aqui habilidades socioemocionais no agente pastoral. Quais são elas? Autoconhecimento, certo? Então, o autoconhecimento ele é importantíssimo, né? A gente se conhecer, a gente conhecer o nosso temperamento, a gente conhecer o nosso histórico, a gente conhecer o que eu herdei do pai, o que eu herdei da mãe, o que eu interiorizei na minha atmosfera familiar quando eu era criança, né? O autoconhecimento das minhas fraquezas, mas também o autoconhecimento do que eu tenho de bom, do que eu tenho de positivo, do que eu tenho de qualidade, né? Do que eu tenho de assertivo, que funciona bem. Então, é muito importante essa ferramenta do autoconhecimento. A gente pode falar também de consciência social, ou seja, eu tenho uma visão altruísta do outro, como é a minha sociedade, né? Como é que está a juventude de hoje, né? Mas eu vou falar muito da juventude, certo? Tomara que eu atinja aí algum agente pastoral que trabalhe diretamente com jovens, né? Mas aqui em Fortaleza a gente tem uma realidade bem complicada, né, dos estudantes, né? Essa semana mesmo o diretor chegou para mim e disse: Doutor Rômulo, eu não sei o que fazer, né? Os jovens, meninos, estão namorando dentro do banheiro, né? Tendo relação 2, 3, 4, né? Então, tá nesse estilo a situação da juventude, né? E aí eu preciso o quê? Conhecer como está a sociedade, certo? A gente que está no paróquia, no movimento, na comunidade, é espetacular que a gente tenha uma espiritualidade muito boa. Mas é importante que eu tenha uma visão do que está ao meu redor, né? Do que está ao meu redor, das famílias que estão ao meu redor. Né? Nem toda família é casada na igreja, tem filho, né? Existem hoje vários tipos de família. E aí eu preciso dessa consciência da sociedade, certo? Isso é habilidade socioemocional. Tomadas de decisões responsáveis, né? Isso aqui é importantíssimo. Olha, o que tem de pessoas que sofrem de ansiedade porque não conseguem tomar decisões, né? E muitas vezes, nós, como agentes pastorais, a gente tem que ter aquele impulso de decidir, né? Seja como equipe, seja, né, a questão de realizar um evento, realizar uma atividade, né? Então, é muito importante essa tomada de decisão, certo? E aqui
eu faço um apelo também para os homens, né? Os homens de igreja, né? Que às vezes não são tantos, infelizmente, né? Mas os homens de igreja, né? Eles precisam retornar, né? E ter esse papel, né? De tomada de decisão que é super importante. Então, essa tomada de decisão, a capacidade de decidir, ela é também uma habilidade socioemocional. Habilidades de relacionamento, certo? Isso aqui é importantíssimo também. As pessoas não sabem se relacionar. Aí eu vou, quando eu for falar mais adiante, eu vou explicar melhor isso, né? As pessoas têm dificuldade, as pessoas não, né, não sabem, existe, pessoal, um tipo de, eu chamo inteligência relacional, né? Do mesmo jeito que a gente tem inteligência de entender um problema matemático, a gente precisa ter inteligência de se relacionar, né? De perceber o que agrada o outro, de perceber o que é bom para o outro, né? De fazer uma surpresa, de fazer algo criativo, certo? Então, a gente necessita dessa inteligência relacional, né? O que contribui para uma relação? Né? E aqui, mais uma vez, eu ataco os casais, né? Porque quando a gente trabalha com casal, né? Eu também atendo casais, né? E às vezes é um caos, né? O casal ele começa a brigar na minha frente, entendeu? E não é fácil, né? E o que a gente percebe? Que cada um está brigando pelo seu ponto de vista. Na verdade, o que é a inteligência socioemocional? É eu vou deixar o que é meu para cuidar do que é o nós. Isso é inteligência relacional, né? O que contribui para a relação ser ainda mais bacana, ser ainda mais forte, né? O que contribui para ter ainda mais química entre o casal? O que contribui para ter ainda mais aquele bem-estar psicológico na relação, né? Em vez de ficar compensando um ou outro, certo? Autocontrole, né? Autocontrole, aqui eu coloquei adulto admirável, certo? Como é bacana quando a gente vê pessoas que têm autocontrole. E esse autocontrole, ele choca com o estresse, né? Porque o estressado, ele não tem esse autocontrole, né? O estressado, ele explode, ele não tem tolerância, ele não tem flexibilidade, né? Ele está sempre por um fio, certo? Então, o autocontrole que nos faz ser o quê? Adultos admiráveis, né? Preste atenção, né? Quando você procura alguém para ter um conselho, você vai justamente procurar alguém que tem esse autocontrole, né? Alguém que não explode, né? Alguém que, né? Fica essa qualidade, eu admiro muito a minha esposa. Eu não tenho muito não, viu? Mas a minha esposa, ela realmente é impressionante, né? Às vezes eu brigo e faço as pazes com ela e ela tá ali, ó, firme e forte, né? E eu que pago o pato. E aí, a resiliência e a espiritualidade, certo? Eu vou falar agora bastante sobre resiliência, porque eu acho que a resiliência ela tem um link com a espiritualidade, certo? Eu vou tentar explicar isso a vocês. E eu acho que essa qualidade, essa habilidade, né, de ser resiliente, ela é, digamos assim, fundamental no agente pastoral, né? Porque, vamos lá, vou explicar. Porque o resiliente, certo? Ele, é, ele, ele, ele tem uma arte de superação muito grande, o resiliente, né? E essa arte de superação, ela atrai pessoas, né? É a questão do testemunho, né? É a questão do testemunho que é muito usado no meio, no ambiente religioso, né? Imagina aquela pessoa que sofria, que descobriu um câncer e que enfrentou o tratamento, que rezou, que foi aos médicos, que caiu o cabelo, que
né? Não se deixou se deprimir, ou seja, ela enfrentou o momento negativo de uma maneira positiva. E isso arrasta pessoas, né? E isso os agentes pastorais precisam ter, né? Uma capacidade de resiliência, porque resiliência a gente vai ver, é otimismo, é ver de uma maneira positiva, é esperança, é comunicação, é força, é superação, é ser flexível, é aprender com os desafios, né? E eu te digo uma coisa, não é necessário que aconteça uma catástrofe na sua vida, Deus o livre, né? Para que você seja resiliente. Não precisa, né? Mas eu te convido, talvez você já enfrentou desafios enormes, né? Como luto, doenças, né? Bem complicadas, como câncer, situações difíceis na família, né? Talvez você é alguém resiliente por conta de um grande acontecimento, mas eu também te convido a detectar as pequenas coisas, né? E a se perguntar, e aí, eu sou resiliente? Eu enfrento esse evento negativo de uma maneira positiva e cresço ao final desse processo? Porque se você tem essa qualidade, caro agente pastoral, você vai o quê? Arrastar uma multidão. Porque é isso que as pessoas mais necessitam, que as pessoas menos sabem fazer, certo? Então, eu já dei aí a definição, né? Vou passando. E aí eu continuo, né? Indica a capacidade de conseguir vencer algo, ou simplesmente de superação, de se desenvolver positivamente, de maneira socialmente aceitável, diante do estresse ou de um evento traumático, né? Ou seja, diante de um estresse, diante de um evento traumático, eu preciso ter a capacidade de vencer, né? Não se nasce resiliente, mas se torna à medida que os desafios são aceitos e ressignificados, né? Eu gosto muito dessa frase. Por quê? Para ser resiliente, eu preciso aceitar o sofrimento, né? Para eu ter essa habilidade socioemocional, para eu ser um agente pastoral saudável, para eu ser um agente pastoral resiliente, eu tenho que aceitar o sofrimento. Porque a resiliência significa o quê? Superar o sofrimento, né? Então não adianta, fulano é resiliente. O que é essa resiliência? Né? É porque ele enfrentou um momento difícil e ele venceu aquele momento, certo? E eu gosto também da frase anterior que diz: não se nasce resiliente, mas se torna, né? Então não é uma capacidade inata que a pessoa nasceu. Ai, como é que a pessoa tem tanta força, né? Às vezes a pessoa tem um pai que está no hospital, que está sofrendo, que está à beira da morte, aquela pessoa de pé, né? E eu digo, olha, é impressionante, né? Aquela pessoa, a gente fica constrangido quando a gente vê alguém, né? E esse processo, ele tem várias nuances, né? Hoje mesmo uma pessoa me ligou e, e ela me ligou porque ela perdeu o pai há pouco tempo, tem mais ou menos 2 meses que ela perdeu o pai de um câncer fulminante, e o irmão dela está na UTI, né? E ela me ligou dizendo: Rômulo, eu não sei o que fazer, eu estou perdendo a fé, eu era super religiosa, eu estou duvidando de tudo, eu não consigo, né? E, e quando o pai dela faleceu, foi para o velório. Essa pessoa não é uma paciente, ela é uma amiga. E eu fiquei muito impressionado da postura dela no velório, né? Porque né, ela forte, né, consolando a mãe, consolando o irmão, né, aquela pessoa que resolveu tudo, né, resolveu funerária, resolveu enterro, resolveu, né, todas as coisas.
e aquela pessoa que acolhia, né? As pessoas iam lá visitar o velório e tal, e ela sempre agradecendo, né? E eu disse para ela, fulana, agora tu começou a elaborar o luto do teu pai. Porque quando ele morreu, tu não estava elaborando o luto, né? Tu teve uma força ali de resiliência, ok, né? Porque você suportou o sofrimento, suportou ali o choro, né? Resolveu tudo, mas agora que tu vais viver a elaboração do luto do teu pai. Então diz para ela, aceita o teu sofrimento, né? Chega para Deus e diz, Senhor, eu estou com dúvida, Senhor, eu estou sem acreditar, né? Senhor, eu estou perdendo a fé. E eu disse a ela, tenha coragem de aceitar que você está assim. Porque, gente, ela só vai elaborar o luto, ela só vai viver um processo de resiliência se ela passar por essa aceitação. Às vezes a gente acha que é uma mágica, né? Que a gente vira, a gente vive a resiliência do dia para a noite. Não é, né? Talvez ela vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses desse jeito, né? Talvez ela vai precisar tomar um medicamento para depressão, mas ao final ela vai se tornar alguém resiliente, né? Então eu acho que a gente, como agente pastoral, a gente tem que ensinar as pessoas a isso, né? Só que aquilo que eu falei no início da palestra, primeiro viver, né? Primeiro ter essa teoria todinha que eu estou falando aqui, tem que vir para mim, né? Para eu realmente poder transmitir o que eu estou vivendo em mim. Então, a resiliência também ela tem um componente cognitivo e emocional, né? Ou seja, à medida que cognitivamente eu começo a ter uma visão otimista das coisas, eu começo a ver o lado positivo, as minhas emoções também elas são contagiadas de uma maneira positiva. É uma bola de neve, né? Então, à medida que eu penso de maneira positiva, eu vou saindo da depressão e vou me alegrando, né? Então, essa visão otimista ela é importantíssima. Tutores de resiliência, certo? E contexto relacional. Eu acho que essa é a grande missão do agente pastoral, né? Ele ser um tutor. O que é um tutor? Né? Um tutor é quando alguém fica órfã de pai e mãe e, e essa pessoa ela recebe um tutor que é responsável por ela diante da justiça, né? E aquele tutor vai educá-la, né? Então, ou seja, eu preciso ser um tutor de resiliência, eu preciso ensinar aquela pessoa que está perdida, que está órfã, que não tem ninguém, a ter um direcionamento na vida, certo? Simples assim, hein? Então, e aí eu coloco essa família, né? Eu acho que para fazer um pouquinho, restaurar um pouquinho, acho que essa questão da casa, da harmonia, né? Do papel do homem, do papel da mulher, da paternidade, da maternidade, né? Eu acho que o agente pastoral ele traz em si essa paternidade e maternidade, né? A gente acaba exercendo isso, né? A gente não é só pai e mãe dos filhos da gente, mas existe uma paternidade e uma maternidade, né? Que os sacerdotes têm, que as religiosas têm, mas que o agente pastoral também ele pode ter, né? Esse compromisso maior. E aí, quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre resiliência, sobre habilidade socioemocional, a gente pode encontrar esses 3 sistemas, né? A Ausch, ela é americana, ela é especialista em resiliência familiar, é alguém que tem espiritualidade também, eu acho muito bacana, porque é muito difícil na psicologia a gente encontrar um autor que também tem uma espiritualidade forte, né? E ela sabe dividir, porque é importante também a gente separar, né? O que é espiritualidade, o que é maturidade, o que é essa parte humana.
E aí eu vou explicar um pouquinho esses 3 sistemas e a gente finaliza e vai para as perguntas. Então, sistema de valores, né? O que é essa habilidade socioemocional, né? É o que? Significar a adversidade. Ou seja, eu considero a crise como um desafio que pode ser vencido, né? Quando a gente para analisar a palavra crise, né? Ela significa o quê? Uma passagem. E para eu fazer essa passagem, eu preciso o quê? Me reavaliar, certo? Então, eu preciso ver que diante daquela crise, diante daquela adversidade, eu posso ressignificar, né? E também é importante o quê? Que eu seja bem realista, certo? O que é que eu aprendo dessa situação difícil, né? Quais são as possibilidades reais, né, de eu significar essa adversidade, né? O que sem fantasiar, certo? Então é importante que eu veja naquele desafio como é que eu posso dar um significado àquela adversidade, né, de maneira real. Uma visão e atitude construtiva e otimista, né? Confiança na possibilidade de superar obstáculos e dificuldades. Reconhecer dons, potencialidades pessoais, coragem, saber aproveitar algumas ocasiões, reconhecer o que é possível e aceitar o que não pode ser mudado, né? O ser humano, ele é muito negativo, muito, né? Às vezes chega um paciente para fazer a sessão de terapia, né? E aí só coisa negativa, né? E aí, né, o psicólogo é aquele que vai tentar mostrar o outro lado da moeda, né? Então é importante eu ter uma visão otimista, né? O que é que pode ser construído através daquele estresse, daquela dificuldade, certo? Então eu preciso ter essa habilidade dentro de mim. Ou seja, uma habilidade, que é uma habilidade? É uma capacitação, né? Quanto mais eu exercito aquela capacitação, mais expert eu vou ficar. Habilidade de dirigir. Quanto mais eu dirijo, mais eu vou ter habilidade, mais eu vou ficar expert. Então, quanto mais eu treino a minha capacidade de ver o positivo, mais eu vou ser otimista, certo? E aí entra também a espiritualidade e a transcendência, né? Reconhecer nossos valores mais profundos, capacidade de colher novas inspirações, previsões de novas possibilidades de transformação, né? E aí eu acho fantástico, né? Eu acho fantástico mesmo, porque é justamente nesse ponto que a resiliência ela vai ter o link com a espiritualidade, né? Porque o que é a espiritualidade? Né? A espiritualidade é um encontro, né, com Deus, um encontro com pessoas, né? E aquilo provoca mudanças em mim, né? Valores profundos, certo? A capacidade de colher novas inspirações. Olha isso aí como é bacana, entendeu? Então, como é importante, né, no agente pastoral, a questão da interioridade, né, a questão da espiritualidade, né? Porque ali ele vai colher novas inspirações, valores profundos, e isso vai capacitar a minha resiliência. Sistema organizativo, flexibilidade. Eita, olha aí, agentes pastorais. Atenção, agentes pastorais, flexibilidade, né? Trabalho em equipe não é fácil, né? E quando todo mundo quer ser líder, aí é que a coisa fica complicada, né? E aí, uma habilidade socioemocional fantástica, flexibilidade. Flexibilidade, né? Flexibilidade significa, primeiro de tudo, ouvir.
Às vezes eu não escuto, né? Às vezes eu estou tão cheio da minha opinião, que é certo é o que eu penso, a minha visão é a correta, eu que tenho razão, eu é que sei o que vai acontecer no futuro, e aí eu não tenho flexibilidade de ouvir, né? De ouvir, de aceitar, né? De me adaptar, certo? De me adaptar àquela situação, né? De ter estabilidade diante do caos, né? Então, a flexibilidade é muito importante, né? A gente trabalha muito em equipe, em igreja. Não existe. A igreja não existe trabalho individual. Tudo é em equipe. Tudo. Se é o dízimo é em equipe, se é a pastoral dos hospitais, é em equipe, se é os ministros da Eucaristia, é em equipe, se é a catequese é em equipe, tudo é em equipe. Tudo. Tudo, 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 né? E aí eu preciso dessa capacidade socioemocional, né? Flexibilidade, coesão e capacidade de relação, né? Eu disse que eu ia falar, né? Então, existe muita fofoca, sabe, pessoal? Muita, né? A fofoca, ela empobrece a nossa capacidade de relação, né? A fofoca, ela rotula as pessoas, a fofoca, ela divide. É triste quando a gente chega numa paróquia, em um grupo, e a gente vê os partidos. Ah, esse grupo aqui é do fulano, ah, esse outro grupo aqui é do ciclano. Né? A gente chega numa comunidade, ah, fulano aqui é do formador, esse pessoal aqui é do outro superior. Né? Então, a fofoca, ela destrói, né, a nossa capacidade de relação, né? Que é o que é dar e receber, é colaboração, é respeitar os limites, as diferenças, as necessidades, é ter a capacidade de perdoar, certo? Perdoar 70 vezes 7, né? É recordar a importância do outro em nossas vidas, né? Então, e tudo isso, né? É, eu acho que eu sempre gosto, talvez seja mania assim de gente meio introspectiva, né? Mas de sentir a atmosfera do lugar. Quando existe a atmosfera de alegria, se sente. Quando se tem divisão, se sente. As pessoas se olham de uma maneira diferente, né? Acho que eu falei isso na formação no encontro passado, né? O olhar ele diz tudo, né? Quando existe aquele olhar de flexibilidade, de admiração pelo outro, aquilo passa, né? É um olhar diferente. Mas quando isso não existe, as pessoas começam a não se olharem mais nos olhos, as pessoas começam, né? Olham com rancor, olham com reprovação. E aí, aonde está a minha capacidade de relação, né? E como eu falei, a paróquia, a comunidade, ela vive de equipe. Não existe nenhuma outra instituição que trabalhe mais em equipe do que a Igreja Católica, eu acho, né? Que as igrejas, né? É, e aí entra processos comunicativos, certo? Estou quase acabando para a gente tirar as dúvidas. A comunicação é uma habilidade socioemocional muito importante, né? Como eu falei, a fala ela é terapêutica, né? E essa fala ela precisa ser o que clara, né? Comunicação clara, coerente, palavras e ações. Evitar mal-entendidos e comunicações ambíguas, né? Como a gente perde com isso, né? Eu venho de uma temporada, morei 16 anos na Europa, né? E morei na Itália e morei na França. E o europeu, ele é fantástico nessa clareza. Ele fala, ele diz o que sente. A gente brasileiro, a gente tem muita questão do jeitinho, né? De incumpridade, de dar um arrodeio, entendeu? E aquilo gera mais confusão, né? Aquilo gera mais problema, né? Então, a clareza, a coesão, ela é fundamental, certo? É uma habilidade fundamental. Expressão das emoções,
eu falo muito da voz, né? Mas a gente não fala só com a fala, certo? A gente fala também com as nossas emoções, né? Então, compartilhar os meus sentimentos, alegria, dor, esperança, medo, a empatia recíproca, né? A empatia ela é fantástica, sabe? É aquela capacidade de ir além, né? De ver alguém da minha equipe além de dizer, fulano, como você está? Né? Como você está? Você está bem? Está tudo bem? Né? Então, isso é impressionante, né? Tolerância contra as diferenças, né? Assumir a responsabilidade dos próprios sentimentos e comportamentos. A gente não pode culpar os outros, tem a parte que é minha, sou eu que não estou bem, e eu que tenho que me resolver, certo? A gente precisa fazer um raio-x antes de dizer que é o outro, né? Como é que eu estou? Né? Eu estou bem? Né? A culpa é diferente de um arrependimento, né? A culpa ela não é nunca ela é positiva, né? Mas o arrependimento sim é positivo. Interações agradáveis com humorismo e respeito. O humorismo ele é uma capacidade também muito resiliente, né? Uma habilidade social que todos nós devemos ter. Sabe? Aquela pessoa que sabe dar aquele tom de humorismo, de comédia, né? De rir de uma tragédia, aí ele contagia todo mundo, e aí aquela coisa se desdramatiza, certo? Então, isso é um grande dom, é uma grande qualidade. Estratégias colaborativas na resolução de problemas. Críticas construtivas, né? Eu sempre digo, sabe, assim, eu falo muito para os professores, diretores, né? E eu sempre digo, criticar é uma arte. É uma arte. Não é fácil ter essa arte, né? Porque, primeiro de tudo, né, a gente precisa criticar o comportamento e não a pessoa, né? É diferente quando eu digo, fulana, hoje tu chegou atrasada, aconteceu alguma coisa. É diferente quando eu digo, fulana, tu é uma atrasada, né? Entendem como é diferente? Eu preciso criticar o comportamento, aquela ação. Eu vou falar tudo e aí depois eu respondo, Dona Maria da Glória. Então, é diferente, né? Quando eu critico o comportamento e não a pessoa, né? Fulano, eu achei que naquele momento ali no economato você foi um pouco displicente. É diferente de eu falar, tu é um irresponsável. Olha como é diferente, né? Porque eu acuso, eu mato aquela pessoa, né? E a crítica construtiva, eu vou criticar um comportamento e não a pessoa, eu vou criticar algo que ela fez. E aí ela pode fazer melhor, né? Diferente de eu condenar a pessoa, né? Promover a decisão entre os participantes. Olha aí, equipes, agentes pastorais, quem tem ouvido para ouvir, que ouça, né? Como diz aí no Evangelho. Promover a decisão entre os participantes, né? Hoje também é tão engraçado quando eu vou dar uma palestra, eu só falta falar o meu dia todo, né? E hoje o dia foi bem recheado, então estou falando muito do que aconteceu hoje. Lá também na educação chegou um coordenador de um setor, do setor de educação física, né? E ele está se dando super mal com a equipe dele, super mal, né? Porque ele chegou há um mês, né? O pessoal já estava há mais tempo, o pessoal tem uma capacitação de títulos maior do que a dele, certo? E ele chegou, tipo assim, controlando todo mundo, né? Quem chegava na hora, quem não chegava, né? E eu disse, fulano, nem na igreja dá mais certo fazer isso, né? Porque as pessoas estão mudando muito.
Imagina no setor público, que cada um tem uma cabeça. Imagina no setor público, né? Eu disse para ele assim, rapaz, faz um grupo WhatsApp e diz, gente, se alguém tiver algum problema, coloca lá no grupo WhatsApp, que aí todo mundo vai saber, todo mundo vai ajudar. É diferente de eu dizer, fulano, se tu não chegar no horário, tu me liga para dizer o que aconteceu, viu? Entendem? Assim, como as pessoas não suportam mais o controle, né? E a decisão, ela tem que ser cada vez mais do nós, do grupo, porque isso vai dando aquela identidade do grupo e aquilo vai fortalecendo a equipe, né? Nós fizemos, nós acertamos, nós contribuímos, nós é diferente quando é só eu, né? Então, isso é muito importante. Concentrar-se em objetivos estabelecidos, ter foco, dar passos concretos, assumir posições, né? Então, são estratégias de colaboração, certo? Deixa eu ver mais se tem mais alguma coisa. E aí, eu termino com mais essa frase do Papa Francisco, certo? Que diz, né? A felicidade é uma condição. O meu slide ele está roubando aqui. Pode ler, Jean, para mim? Posso ler, sim. A felicidade é uma condição da alma, esse estado de alegria é fruto de uma vida digna, a vida é boa se vivermos de maneira a torná-la assim. Papa Francisco. Ótimo, ótimo. Eu achei excelente essa frase, né? Porque todo mundo quer ser feliz, né? O estado de alegria é fruto de uma vida digna, né? E o que é essa vida digna? São as boas relações, né? É eu estar de bem comigo mesmo, né? É eu realmente estar emocionalmente saudável, né? Porque quando eu não funciono emocionalmente, eu tendo, né, a sofrer, a adoecer, né, de ansiedade, depressão, de estresse, como eu falei no início. E aí a gente precisa realmente ter essa linha de pensamento, né, que o Papa fala. E aí tá aqui algumas referências, tá bom? Que a gente colocou, tá aí também o meu Instagram, certo? Se você quiser ter mais conteúdos, a gente colocou bastante conteúdo sobre estresse, sobre burnout, né? Então você pode também ir lá. E muito obrigado, certo? Por esse momento com vocês, né? E aí eu deixo agora na condução aí do Jean para dúvidas, não sei se ainda tem tempo, mas eis-me aqui. Vamos lá, então, gente. Eu vou começar lendo aqui algumas perguntas e aí a gente vai conversando, tá bom? O agente de pastoral tem que ser um pouco psicólogo, porque tem que procurar superar suas dificuldades e tentar resolver ou amenizar as dificuldades daquele que está assistindo. Comente para gente essa pergunta. Tão engraçado, né? Gostei. Qual é a maior característica de um bom psicólogo? É a capacidade de ouvir, né? O bom psicólogo é aquele que sabe ouvir bem, né? Porque o bom psicólogo é aquele que ajuda a pessoa mesma ela vai tomar as decisões, né? Então, você não precisa ter medo, né? Ai, Rômulo, eu não tenho decisões, eu não tenho soluções para tudo. Mas você pode ter a capacidade de escutar, né? De escutar. Escutar significa tempo, né? Escutar significa empatia, concentração, né? Você escuta bem quando realmente você está ali com a pessoa e você, né, absorve o que a pessoa está falando. Não é quando você está ali ouvindo e a cabeça pensando lá na sua casa, no seu trabalho, no seu marido, na sua mulher, no seu filho. Isso não é escuta, né?
Então, cara, agente pastoral, você pode ser também um excelente psicólogo, né? Psicólogo da vida. Quantos psicólogos da vida não existem? Né? Porque o que conta é a sua capacidade de escuta. E isso você não aprende com livro, não. Você aprende com habilidade mesmo do dia a dia. É interessante isso que você fala. Eu fiz terapia há muito tempo, né? E a Sim. única terapeuta que conseguiu me dar alta era a que menos falava. Pois é. Porque, de fato, foi a experiência de eu ir descobrindo quem eu era, né? E é interessante Sim. isso, porque às vezes a gente acha que na vida pastoral a gente tem que dar a solução para o outro, né? E na verdade é muito mais Sim. essa postura de escuta, de acolhida, do que de fato querer dar uma solução. E é interessante porque quando nós somos ouvidos, nós também nos ouvimos. E Sim, quando nós sim, nos sim. ouvimos, a gente encontra a solução para os nossos problemas, porque é o momento que a gente consegue se ouvir. Sim, Eu lembro, exatamente, eu lembro de uma exatamente. experiência no Isso mesmo. consultório muito interessante, que a minha terapeuta era psicanalista, então a gente sentava, eu deitava no divã, né? E Sim, eu, as primeiras sessões, assim, os 3 primeiros meses, ela me deixou muito livre e tal, e aí chegou um momento que ela disse, eu gostaria de convidar a deitar aqui e tal, explicou, né, o divã de modo geral, assim, e aí eu disse, não, eu gosto de olhar para você, de conversar com você e tal, e aí ela, não, tudo bem, mas está aqui o dia que você quiser. Aí passou a primeira, a segunda, a terceira, e na quarta vez ela olhou para mim e disse, e aí, vamos pro divã e tal, eu, não, é que eu gosto de estar aqui olhando. Aí ela olhou assim, você gosta de estar aqui para olhar e conversar comigo ou porque você manipula a sessão da terapia? Porque eu, você me analisa Aí ela pegou e disse, você me analisa a sessão inteira. Cada ato que eu faço, você me observa. Você sim, até sim. agora não está fazendo terapia. Você está controlando a sessão terapêutica. E aquilo, aí eu saí daquela sessão arrasada, assim, tipo, tava quase 5 meses fazendo terapia e não tinha servido de nada, né? E foi muito interessante. Na outra sessão eu cheguei e aí eu disse, tá, eu O vou pro divã. divã, né? Aí eu deitei naquele negócio e eu comecei a ter uma crise de riso tão grande. Eu Ah, ria sem parar e eu ria de nervoso, assim, de nervoso. Eu tremia e eu ria e sim. ela olhou para mim e disse, gente, o que está acontecendo aqui? Aí eu disse, cara, eu não consigo parar de rir, eu estou nervoso. E aí ela, mas por quê? Aí foi muito interessante, que aí eu entendi o que era o divã. Aí eu disse para assim, cara, eu estou me sentindo nu. A sensação que eu tenho é que você tirou a minha roupa e eu estou pelado na tua frente. Aí ela olhou, agora você começou a terapia. Aí, aquele momento, de fato, aí eu entendi o que era aquilo, né? A experiência de você estar com você. Era eu e eu naquele momento. E ali foi, de fato, quando eu deitei no divã, aí eu comecei a me expor e era muito engraçado, porque eu chegava para a terapia, dava boa noite, deitava no divã e dizia... Eu chegava para E, fazer assim, às vezes ela chegava a me perguntar assim, né? Eu chegava e dava uma respirada assim, ela olhava, gente, que respiração forte foi essa? Eu disse, cara, que esse lugar é meu, eu dizia para ela. Aqui ninguém me rouba de mim, né? E de fato foi uma experiência muito bela assim. E a terapia sempre me ajudou muito nessa percepção da evangelização. Então, quando você falou dessa questão da escuta, né? Quando a pessoa perguntou, eu já me liguei nisso, assim, né? Porque a gente, quando você faz terapia, você passa a ter uma percepção diferente do sim, sim. aconselhamento, né? E de fato a gente precisa ter muito mais essa postura de ouvir as pessoas do que dar Sim, conselhos a ela. Não é à toa que o Evangelho diz é melhor tirar a trave do teu olho primeiro para depois ajudar a tirar do teu irmão, né? Porque na sim, verdade sim. você não vai precisar nem ajudar ele, tira só a tua que você já está Sim, ajudando, né? Então é uma experiência bem interessante. Assim. sim, Vamos sim, lá, sim, vamos sim. continuar aqui. Tem alguns Excelente. comentários, não são perguntas. Mas tem um comentário que eu acho interessante a gente falar aqui. Trabalhar em equipe é muito difícil porque você tem que se adaptar
a opinião do outro e refletir junto e chegar numa conclusão. Tem que ser uma pessoa muito controlada emocionalmente, né? Eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso, né? Que também está ligado, É, acho, ao ouvir, né? sim, sim. Porque, assim, a equipe ela funciona, né, ao meu ver, Jean, quando aquela equipe ela começa a ter uma identidade, né? E para ter essa identidade, né, digamos assim, é formado a identidade da equipe, não a minha identidade pessoal, não a identidade do meu paro, não a identidade, né, do coordenador da equipe, né, mas a equipe, né? Por isso que é importante o nós, né? Nós decidimos, nós tivemos ideia, né? Eu sei que toda equipe ela tem um coordenador, né? Mas se o coordenador ele tiver essa pegada, a equipe dele vai deslanchar, né? Porque ele vai começar a detectar se naquele ambiente ali da equipe várias ideias, né? Ideias que às vezes não é que é bem melhor do que a dele, aí ele precisa ter uma capacidade, né? De saber que ele não é o bambambam bam, bam de todas as coisas. Ele pode ser o bambambam bam, bam de uma coisa, mas talvez tenha uma outra que a bambambam bam, bam é outra pessoa, né? Só que se a equipe ela tiver o nós forte, então tudo vai ser produzido de uma maneira muito assertiva e muito eficaz, Sim. né? Porque é o nós. Então eu acho que o grande erro, né? Eu acho que quem coordena, sabe, assim precisa ter uma visão muito grande desse nós, né? Porque aquilo não é meu, né? E eu não e às vezes, né? Eu tenho que ter a maturidade de reconhecer que fulano é mais inteligente do que eu, né? E aí, né? Se você na sua equipe tiver alguém que é melhor do que você, e aí, o que que você faz? Você vai ficar com medo? Você vai desistir? Né? Você vai ficar toda hora com defesas, né? Você vai tramar para tirar aquela pessoa da equipe para você não perder o seu cargo de coordenador, né? E aí, né? E quando, se você tiver a capacidade de imprimir, que é o nós, né? E as pessoas participarem, né? E serem validadas, né? Por você, coordenador, rapaz, seu grupo ele vai botar fogo de uma maneira positiva, né? Vai botar porque aquele grupo legal, aquele grupo flexível, aquele grupo leve, né? Aquele grupo que todo mundo faz uma brincadeira, que todo mundo trabalha, que ninguém se escore em ninguém, entendeu? E que Então não vai é acontecendo ausente de isso. conflito, né? Não, não Exatamente. significa que não há ausência de conflitos. Eu acho que esse é um ponto importante, assim. Exatamente, exatamente. Né? O embate, às vezes, ele é necessário e ele como se diz, ele nos ajuda a aprender e a crescer, né? Eu acho que esse é Sim, uma coisa importante quando se trabalha em equipe. Eu, aqui na agência, por exemplo, assim, eu vivi um processo de mudança muito grande nos últimos anos e uma das coisas que para mim mais me marca primeiro que as pessoas precisam ter claro o propósito, então isso se fala muito no mundo dos negócios, por exemplo, e aí na igreja a gente esquece isso, parece que a gente vive um delay aí, a gente entra num buraco negro e esquece porque nós existimos, e aí a gente começa a trabalhar para si mesmo e não para o reino. Então, primeiro a gente precisa o tempo inteiro lembrar, eu não estou fazendo isso em meu nome, eu faço em nome da igreja e em nome de Deus. Então, isso precisa ter clareza para nós enquanto propósito. E quando esse sim, propósito ele se torna comunitário, a gente consegue já não mais viver tantos conflitos, porque todos caminham pelo mesmo bem comum. Então, eu não sim, olho, por sim. exemplo, para a Célia e que chega para mim e diz assim, Jean, eu acho que essa ideia não é tão interessante, não. Eu acho que se a gente for por esse caminho aqui, vai ser melhor.
Eu já não olho como uma agressão da Célia, porque eu sou o coordenador e ela não. Eu olho e digo, nossa, Célia, eu não tinha sim, pensado sim, por esse caminho. Eu sim, acho que faz todo o sentido o que você está dizendo, entendeu? sim, sim, sim. O líder, né, é aquele que valida, né, valida a sua equipe, valida cada membro, distribui tarefas, né? Então, e aquilo vai fortalecendo o nós, né? O nós ele vai ficando bem fortalecido, né? Legal. Vou colocar uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante para a gente. Como lidar com pessoas extremamente pessimistas? Primeiro, ouvir, né? Primeiro, ouvir, né? Essa escuta, né? Ela precisa também ser uma escuta que vai além, né? Vai além, assim. A gente precisa conhecer também, pessoal, um pouco a vida daquela pessoa, né? O histórico dela, né? Às vezes ela tem um histórico de um pai que foi super agressivo, né? Ou de um pai ou de uma mãe que só se lamentava em casa. Então, ela é constituída já dessa maneira, né? Então, ela só viu aquilo, né? Então, esse processo de mudança, ele não é fácil, né? Exatamente. Mas o que que acontece, né? Quando a gente tem a empatia, né? E quando a gente começa a conhecer a história da pessoa, né? A gente vai ver que aquela pessoa ela também tem traços positivos, né? Traços, não existe pessoas que só têm traços negativos, né? E aí o que que a gente vai ser? Um grande espelho, né? Para que ela veja também os fatos positivos, né? Só que o que que acontece? Ela não acredita. Ela não acredita, né? E você, como um bom amigo, um bom colega, um bom coordenador, né? Você vai validar, né? Fulano, tá vendo como tu tem isso de bom, né? Tá vendo como é possível, né? Você ver de uma maneira diferente, né? Vamos aqui, o que que a gente pode tirar de bem, né? Dessa coisa ruim que está acontecendo, né? Então você vai extrair com a pessoa a solução e o lado positivo, né? Eu acho. Eu vou fazer uma colocação aqui que pode gerar polêmica, mas eu gosto de polêmica. A gente critica muito, e na igreja se critica muito o Big Brother, né? Mas se vocês um dia quiserem assistir uma edição com um olhar do que acontece dentro de uma vida na igreja, assistam. Assistam para entender como nós funcionamos. Gente, é impressionante como colocar 22 pessoas dentro de uma casa, competindo, dividindo comida, o mesmo espaço, o mesmo quarto, o mesmo ambiente. As pessoas vão se revelando e vão vivendo comportamentos que eu olhava assim, cara, eu vivi isso dentro da comunidade, eu vi isso acontecer, e ao mesmo tempo a gente vai refletindo o quanto a história da pessoa ela vai respondendo as atitudes, ela vai respondendo as perguntas que se fazem com relação à atitude daquelas pessoas. Cara, por que a guria surtou desse jeito? Aí você vai entender, aí depois ela sai da casa e você vai entender que ela viveu isso, que ela foi isso. Então, quando você olha, você diz assim, cara, isso aqui é muito real. Então, assim, é bem interessante, porque às vezes a gente olha na vida da igreja, a gente acha que as pessoas não têm passado, elas não têm história. E às vezes a gente tem a sensação de que a história delas é menos importante do que a minha, ou que o trauma dela é menor que o meu. E não, na verdade, não existe isso. Sim, sim, Né? sim. Eu digo isso porque, por exemplo, eu muitas vezes na comunidade digo, isso é besteira. Eu fui criado, passei necessidade, pai alcoólatra e não sou
mimado desse jeito, não tem esse... tipo, sabe? E às vezes eu não consegui entender o meu irmão, que tipo, pô, teve uma vida boa, não sei o que e tal, e tinha traumas monstruosos, assim. Então, como um reage é diferente do outro, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, assim. É interessante a gente analisar e conhecer as pessoas, assim, não é analisar numa postura de julgamento. A gente tem esse hábito na igreja, né? Porque a gente invade a vida da pessoa para evangelizar, na verdade. A gente não é o promotor de um encontro. O evangelizador hoje na igreja, se você observar, ele não é o promotor de um encontro entre dois amigos, que é Jesus e aquela pessoa que você está evangelizando. É um encontro do juiz. Olha, você vai conhecer Jesus aqui, mas você vai ter que viver tudo isso aqui. Se você não viver, você vai para o inferno, você não vai ter a salvação, entendeu? Então, você vai ser conduzido numa postura hoje, que é o que acontece nas redes sociais. As pessoas são canceladas, elas são matadas, né? Usando o português bem errado, né? Mas elas são matadas na internet, né? Você assassina elas o tempo inteiro nas redes sociais. Então, é muito preocupante quando a gente vê, por exemplo, agentes pastorais que não conseguem reconhecer que as pessoas têm problemas, que elas têm traumas. Né? E às vezes essas pessoas que são pessimistas, ou, por exemplo, aqui tem uma pessoa perguntando sobre coordenador difícil, né, e tal. Tem pessoas que têm histórias muito marcadas, né? Muito marcadas, né? Então, isso acaba impedindo o crescimento dela, né? Eu não sei se tem padre aqui, por exemplo, mas muitas vezes eu já cheguei para alguns padres que a gente fez um trabalho de dizer assim, padre, quando você for falar com a gente, comece perguntando como você está, minha filha. Você está conseguindo lavar a louça de casa? Você consegue fazer a comida para o seu marido? Você consegue ter uma noite para estar com o seu filho? Está tudo bem? Você consegue assistir de vez em quando a sua novelinha que você gosta? Você sabe do que a sua paroquiana, o seu paroquiano está vivendo? Porque às vezes você chega descarregando um monte de atividade pastoral, aí eu brinco, né? A mulher pode estar apanhando na cara do marido alcoólatra e aí ela não consegue corresponder como coordenadora lá do Ministério da Eucaristia. E aí nossa, você é uma incompetente. A mulher está apanhando em casa porque está indo para a igreja. E eu não sei disso, porque eu nunca perguntei para ela. Entendeu? Porque eu nunca dei abertura para que aquela pessoa pudesse falar. Eu falo isso do padre, quando eu converso com ele sobre a questão da liderança, mas nós, enquanto coordenadores ou enquanto irmãos mesmo, às vezes o irmão não está correspondendo à missão e eu não tenho coragem de perguntar, cara, tá tudo bem com você? Você está bem? Sim, sim. Você precisa parar um mês e não vir na paróquia porque você precisa de ajuda? Né? A pessoa está doente, a pessoa está reformando a casa e não tem ninguém da paróquia foi lá ajudar ela a pintar a casa. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, muitas vezes a gente olha para o pessimista ou para aquela pessoa que a gente tem dificuldades na comunidade, mas a gente nunca pensou em perguntar o básico para ela. Sim. Eu acho que isso... Eu falo isso porque eu fui da comunidade, da mesma comunidade que o Rômulo e também a Ana e uma das coisas que eu falei quando eu saí da comunidade para o meu formador, e ele me perguntou assim, cara, eu não queria que você saísse, né? Ele chorando e triste por eu estar saindo, né? Eu disse, cara, eu não dá mais para resolver, né? Eu vou sair, mas se eu posso deixar algo a você enquanto formador na formação, pergunte menos se você está rezando, se você está cumprindo o seu trabalho apostólico, e pergunte mais se a pessoa está conseguindo lavar roupa, lavar louça, comer direito, dormir, fazer o seu lazer, porque a gente é gente, nós somos humanos e a gente precisa disso. E eu perdi a minha vida, eu gastei a minha vida e cheguei num ponto de estafa que agora eu não tenho mais lugar aqui na comunidade. Infelizmente, eu preciso me retirar, porque ou eu salvo a minha saúde ou eu vou sucumbir. E aí, naquele momento, eu disse, cara,
ajude as pessoas a se encontrarem consigo, com as suas vontades também. Né? As pessoas são livres, eu sou livre, eu descobri, eu demorei para descobrir isso, mas eu sou livre, isso é dom de Deus. A liberdade é um dom que Deus me deu. E eu preciso aprender a usar dela. Se eu não aprender, se não me ensinarem a fazer esse uso, eu nunca vou conseguir. Então, eu acho que esse é um ponto importante na vida pastoral. E as pessoas adoecem porque nós não cuidamos delas. E não é cuidando das grandes coisas, mas é cuidando do básico. E aí, Célia, lavou a louça hoje, minha filha? Deu conta para estar aqui? Ixi, padre, ficou tudo na pia. Meu marido está puto comigo. E, minha filha, quando isso vai acontecer, deixa, vai lá, lava, depois você chega atrasada. Eu acho que às vezes a gente precisa ter esse cuidado, essa delicadeza, entendeu? Porque as pessoas pessimistas, elas já estão no nível emocional perigoso até. Né? Alguém que perdeu a esperança e a alegria, ela já está com a saúde mental dela com toda certeza comprometida. Entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Olha, eu já falando demais, eu falo pra cacete, pelo amor de Deus. Tem mais uma pergunta aqui, a gente encerra. Vamos lá. Eu gostei dessa aqui. Gostei quando colocou que as nossas paróquias, as nossas pastorais, às vezes agem como partidos, e para mim isso é o que gera um retrocesso na comunidade. Como fazer uma correção fraterna sem causar alvoroço? Eu sempre coloco, sabe, Jean, a gente precisa saber escolher o melhor momento, né? Só que o que acontece? As pessoas às vezes têm coragem de falar quando está com sangue quente. Só que aquele não é o melhor momento. E quando passa, o sangue esfria e as pessoas perdem a coragem de falar, né? Então, esse também é um problema, não é assertivo, né? Então, a correção fraterna, a gente precisa perceber, né, qual o melhor momento. Né? Se o clima já está pesado, se a atmosfera já está pesada, né? Se você está diante de outras pessoas, né? Então, com certeza, não é o melhor momento. Né? E aí, é melhor você esperar, né? Mas você não deixar passar tanto, e aí conversa, né? Às vezes também uma outra dica, né? Um outro conselho, é rico quando eu digo como eu me senti, né? E não acusar o outro, né? Porque quando eu digo eu me senti magoado, né? Eu me senti invadido, eu me senti desrespeitado. Aquela pessoa, ela já vai ter, digamos assim, já vai ter um clique, né? Ela vai, poxa, realmente eu errei. Entendeu? Então, quando eu digo como é que eu me sinto, já é bem melhor do que eu chegar, ou você disse aquilo, você foi ruim, você foi, né? Então, provoca mais confusão, certo? Então, escolhe o melhor momento, né? Diz como é que você se sente. E aí, depois, você diz como a pessoa pode melhorar, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Certo? Às vezes a gente precisa ficar calado, né? Tipo, na hora do fuzuê. Com certeza. Respira. E não resolve, né? Fica mais, fica, né, mais intriga, né? Então, é realmente o equilíbrio, né? Não falar na hora, mas também não deixar de falar, né? De escolher o melhor momento, né? Exato. Certo? Gente, foi muito bom, né? Gostaram? Sim ou não? Coloca aí, ou pode abrir o microfone ou fazer um joinha aí. Ótimo, ótimo. Beleza. Que bom, isso aí.
Gente, quero agradecer a participação de vocês. Semana que vem a gente tem aula de novo, eu não lembro o tema, mas você pode olhar lá no nosso site. A Ana também vai botar lá no grupo de WhatsApp que vocês estão cadastrados para saber o tema. Quem já se cadastrou na página não precisa se cadastrar de novo para receber o link, tá? Então, você já vai receber automático sempre. Se você conseguir participar, ótimo, porque aí já está lá. Agora, se você puder divulgar para as pessoas o programa, seria fantástico. Por exemplo, nós estamos aqui em 50, chegamos a 56 pessoas assistindo a palestra. Então, se cada um mandar para uma pessoa, quem sabe na semana que vem a gente está em 100 pessoas aqui assistindo as formações, tá bom? Então, eu quero agradecer vocês, dizer que a gente se sente muito feliz de estar aqui. Eu acho que tem alunos do curso de planejamento estratégico, que é amanhã, então eu fiquei bem feliz de ver algumas pessoas que estão no curso fazendo essa aula de hoje, também dos meus alunos do programa de mentoria de ontem, né, que eu tive aula com eles ontem, então também eu vi alguns rostinhos aqui também, então fico bem feliz de ver o engajamento e o comprometimento de vocês em participar, tá bom? Rômulo, muito obrigado pela sua disposição. O Rômulo atendeu o dia inteiro, está trabalhando um monte aí e se colocou à disposição para estar com a gente nessa formação. Obrigado mais uma vez. E se preparem, que se Deus quiser, nós vamos ter um curso em breve com o Rômulo aí. Eu estou planejando com ele a gente fazer um curso online na área aí da inteligência emocional, maturidade humana, para a gente trabalhar na realidade pastoral, tá bom? Então, em breve, se Deus quiser, nós vamos ter aí um curso especial com esse tema e com o Rômulo ministrando o curso para a gente, tá bom? Um grande abraço a vocês, Deus abençoe, viu? A aula está gravada, depois vai estar lá no nosso site, tá bom?